Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. É preciso vigiar e ficar de prontidão. Em que dia o Senhor há de vir, não sabeis não. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e, passando, os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e prudente, que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista, e ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Que as palavras desse Santo Evangelho nos encham com a força do Cristo ressuscitado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sentando com a Virgem Maria, guardando esta palavra no nosso coração. O anjo do Senhor anunciou a Maria: eis aqui a serva do Senhor, e o Verbo se fez carne. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, São José, Jesus manso e humilde de coração. Irmãzinhas e irmãozinhos, uma breve partilha desta palavra. Fosse explorar todos os textos dessas 4 leituras, incluindo o Salmo, a gente teria assunto para ficar
um ano inteiro falando aqui, mas de nada resolve falar um montão de coisa e não levar nada guardado no coração. Prefiro então colocar poucas ideias que você guarde no coração e possa viver, do que passar 1000 conceitos, 1000 conhecimentos que você vai se perder sem saber o que fazer. Então gostaria de me ater brevemente a um comentário do Evangelho, para tirarmos dali 3 lições, tem 3 aprendizados muito práticos sobre o ensino de Jesus, sobre o rosto de Deus que Jesus mostra nos Evangelhos, nas ações de Jesus, nas palavras de Jesus. Jesus estava comunicando um rosto divino, estava dizendo: Deus é assim. E ele começa dizendo de uma forma muito linda neste Evangelho: não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Repita comigo: Deus gosta muito de cuidar dos pequeninos. Deus gosta muito de cuidar daqueles que ninguém olha para eles. Deus gosta muito de cuidar dos pequenos. Não tenhais medo, pequenino rebanho, foi do agrado do Pai dar-vos o reino. O Deus que Jesus revela é um Deus que pensa nos pequenos, que pensa nos que não aparecem, que pensam nos que não são importantões assim na vida, que pensam naqueles que são considerados talvez subclasse, que pensam naqueles que são minorias, sim, pequeninos, que pensam nos humildes. Deus e o humilde, Deus e o pequeno sempre se entendem muito bem. Deus e o humilde sempre se entendem muito bem. Agora, Deus e o grandão, o soberbão, o arrogante, claro que não vão se entender. Não tem como o amor infinito de Deus ser compreendido pela arrogância do nosso coração. Enquanto nos conservarmos pequenos, enquanto nos conservarmos humildes, Deus sempre está cuidando de nós. Enquanto formos ovelhas, temos Jesus como pastor. Mas se a gente começar a agir como lobo, Deus nos deixa por conta e risco próprio. Enquanto ovelhas, temos Deus como nosso pastor. Conservar essa graça da pequenez, da simplicidade, da humildade. Longe a arrogância, a soberba, a impostura. Longe o falar grosso, o se impor com salto alto. Longe. Deus com o pequeno sempre se entendem muito bem. E se você quer encontrar o verdadeiro Deus revelado nos Evangelhos, procure-o entre aqueles deuses que se interessam pelos pequenos. Procure por aquele Deus que se interessa por aquela ovelhinha dentre as 100 que se perdeu, entende? Aquele Deus que se interessa pela uma ovelha que se perdeu, pela uma moeda que foi perdida, ou pelo um filho que se extraviou, não é? Pense no Deus que nunca se esquece dos que estão fora, dos que não pertencem, dos pequenos. Quer encontrar o rosto do verdadeiro Deus? Procure por aquele Deus que pensa nos vulneráveis, que pensa nos fragilizados, que pensa nos pequenos, nos abandonados, nos excluídos, nos rejeitados. Pense nesse Deus que pensa nestas pessoas que muitas vezes são excluídas, ignoradas e até rotuladas por nós. Rotuladas como pessoas assim subclasse, como gente que sem valor, que não devemos dar atenção a essas pessoas. Repita comigo novamente: Deus gosta de cuidar dos pequenos. Deus se interessa por quem é pequeno. Deus
Deus cuida com carinho daqueles que são minorias. Sim. O Deus das maiorias, infelizmente, com facilidade se converte num ídolo. Um Deus das maiorias normalmente se converte num ídolo pessoal que a gente manipula em benefício pessoal. É uma realidade. Quer o rosto do verdadeiro Deus? Procure por aquele Deus que pensa nos pequenos, que pensa naqueles que não têm rosto nem voz, aqueles que estão ignorados por aí. Primeira ideia esta. Segunda ideia, repita comigo: Deus gosta de quem cuida dos pequenos. Versículo 33 ao 34. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Deus gosta quando nós cuidamos dos pequenos. Vendei vossos bens, dai esmola. Essa palavra esmola, no sentido bíblico, tem a mesma raiz da palavra compaixão. Mesma raiz. A palavra esmola tem a mesma raiz da palavra compaixão. Sentir a dor do outro. Sensibilizar-se com a dor do outro. Sensibilizar-se. Deus gosta muito de quem conserva no coração a sensibilidade pelo sofrimento alheio, o sofrimento alheio, por quem tem essa sensibilidade, essa empatia, essa compaixão e essa dedicação a quem está necessitado. Vendei vossos bens, dai esmola, cuidar de quem está precisando de atenção, cuidar dos vulneráveis, cuidar de um dependente químico, cuidar de um dependente alcoólico, cuidar de uma pessoa enferma, cuidar de um velhinho abandonado, cuidar de uma criança rejeitada, cuidar de pessoas que estão morrendo de fome por aí, se interessar, ter sensibilidade. Outro tem estômago como eu tenho também, tem fome, tem necessidade. Eu convivo em São Paulo, fico assim, fico com o coração partido. 33 mil pessoas morando nas ruas em São Paulo. É muita gente, muita gente. Você vai andando nas calçadas, tem que cuidar para não pisar em pernas de seres humanos que estão ali. Cenas de pessoas assim que a gente só vê em fotografias de algumas regiões do mundo, pele e osso, sabe, aquelas costelas aparecendo, olhos cinzas, olho cor cinza de tanta fome, né? Ter sensibilidade com essas pessoas. Sensibilidade, ter compaixão, sentir dor, se interessar. Deus gosta de quem tem um olhar de compaixão para uma pessoa necessitada. Vendei vossos bens, dai esmola. Esse sentido de dar esmola vai além do sentido financeiro de dar esmola. É dar atenção, é dar cuidado, é dedicar-se, é compadecer-se. E Jesus diz assim, de uma forma bastante clara, que quem cuida dos pequenos está investindo no tesouro. Está investindo no tesouro. Hoje em dia, com inflação alta, vem as várias opções de não perder dinheiro. Invista no tesouro, não sei o que lá, tantos termos técnicos aí de economia, né? Invista no tesouro. Pois Jesus diz assim: vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói, e nem a inflação acaba com a grana. Quem cuida de um pequeno está investindo literalmente no tesouro, porque Deus olha com atenção para aquelas pessoas que pensam nos outros. O Deus verdadeiro se encontra no meio daqueles que se dedicam a pessoas necessitadas também, porque estão dedicando sua vida, estão dedicando seu tempo, estão empenhando seus talentos, os dons recebidos de Deus, para fazer o bem para as outras pessoas. Deus sempre gosta e Deus sempre se encontra entre aqueles que cuidam dos pequenos, estão investindo no tesouro.
Tem uma passagem lá no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 7, diz assim: quem se apieda do pobre, empresta a Deus. Interessante. Há uma tradução que diz assim: quem dá aos pobres, empresta a Deus. Está emprestando para Deus. Provérbios 19, versículo 7. Quem se apieda, quem tem compaixão de um necessitado, quem dedica seu tempo, seu talento, quem emprega os dons que Deus lhe deu para ajudar a socorrer uma pessoa que está em necessidade, está investindo no tesouro, está emprestando para Deus. Claro que isso aqui não pode ser uma relação de troca. Eu vou me interessar pelo pobre, pelo pequeno, pelo vulnerável para ganhar o céu, para merecer o céu. Não fazer por interesse de ganhar o céu, mas por pura compaixão de voltar a olhar para quem está em necessidade, para voltar a olhar, para quem está passando crise. Eu penso no trabalho Boa Nova, Graças a Deus, quantas pessoas são atendidas nas várias casas de missão, cuidando de pessoas vulneráveis, cuidando de pessoas que, de repente, se não receberem uma ajuda, vão morrer abandonados por aí. Penso em todos os acolhidos Boa Nova, em todas as acolhidas Boa Nova. Penso em tantos rapazes, homens, senhores, senhoras, jovens, moças, que são atendidas nas várias casas de missão Boa Nova. É uma atenção para com uma realidade de pessoas que estão em necessidade, Deus se encontra no meio daquelas pessoas, entre aquelas pessoas que estão cuidando dos vulneráveis, dos tombados, dos esquecidos, que estão tombados no caminho. Deus sempre se encontra nos bons samaritanos, que interrompem a sua viagem e vão cuidar também das feridas de alguém que caiu pelo caminho. Repita comigo: Deus gosta de todos aqueles que pensam nos pequenos, que se dedicam também a ajudar um vulnerável, a socorrer um necessitado, a dirigir um olhar de amor a uma pessoa em crise. Nossa, como impressionante, quantas vezes na Bíblia, centenas de vezes, Deus nos revela seu pensamento, para nunca esquecermos o estrangeiro, o órfão e a viúva, O estrangeiro, órfão e viúva. Estrangeiro, órfão e viúva. Quer dizer, atender pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Um estrangeiro numa terra estranha sempre é um estrangeiro, sempre está peregrinando, buscando, encontrando oportunidades para a sua vida, de melhorar a vida, ou às vezes é expulso de sua pátria mesmo, está peregrinando por aí. Hoje quase 100 milhões de pessoas estão expulsas das suas pátrias, das suas terras. As coisas que vêm mais à tona são por causa da guerra na Ucrânia. Mais de 10 milhões de ucranianos já deixaram o país, mudando para outros lugares. Mas fora esses ucranianos todos, as multidões incontáveis de pessoas que estão fugindo ou de fome, ou de guerra, ou de perseguição política ou religiosa nos seus países, Migrando por aí. Quase 100 milhões de pessoas vivendo, rolando por aí, Olhem, preste atenção ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, às pessoas necessitadas. O Deus Altíssimo, Deus grandioso, Deus soberano, Deus poderosíssimo, está bem pertinho dos que estão em necessidade. Ele se encontra nesses contextos de quem olha o mundo com compaixão. Olhar o mundo com compaixão. Jesus não olha o mundo com julgamento. Jesus sempre olhou com um olhar salvador. E nós, como discípulos de Jesus, precisamos aprender a olhar o mundo e as pessoas com compaixão. Dedicar seu tempo para cuidar de um enfermo, para cuidar de uma pessoa em necessidade, conviver com um enfermo na sua casa. Ali você tem Jesus em carne e osso para cuidar, É difícil conviver, é difícil cuidar de uma pessoa doente? Claro que é difícil. Doenças físicas, mas também doenças mentais, ainda mais difícil.
quando lida com limitações mentais, né, na pessoa, Deus está presente, junto àqueles que sabem cuidar dos outros, que desgastam a sua vida também, atendendo às necessidades, às vulnerabilidades. O Deus vivo, o Deus verdadeiro, se manifesta em todos os contextos onde a compaixão está sendo exercida. Amém? E a terceira ideia que gostaria de refletir do Evangelho, sobre a vigilância. Aí São Pedro diz: Senhor, o Senhor está contando essa parábola para todo mundo, para nós? Aí Jesus diz: feliz daquele servo que o Senhor colocou para administrar a sua casa, né? Que encontre vigilante, mas que não encontre este servo que o Senhor colocou para dirigir, para governar a sua casa, não encontre cometendo violência, oprimindo, espancando as pessoas, embriagando-se ou esquecendo do que deve fazer, né? Não encontre esse servo assim, desatento. Então a terceira ideia que eu quero partilhar, finalizando esta, né? Jesus requer de quem tem algum tipo de autoridade, qualquer autoridade, que a exerça servindo e não machucando as pessoas. Qualquer autoridade, seja autoridade de chefe de seção no banco, de chefe no escritório, seja autoridade como civil ou eclesiástica, seja autoridade militar, seja autoridade política, qualquer autoridade, qualquer pessoa que tenha alguma autoridade, que a exerça servindo, nunca oprimindo as pessoas, nunca oprimindo as pessoas. Eu, como padre, não posso me esconder debaixo de uma vestimenta clerical para aprontar as coisas do jeito que eu quero. O uso das ordens sempre para ajudar as pessoas, nunca para oprimir as pessoas, para intimidar as pessoas, para assustar as pessoas. O uso do poder eclesiástico, do poder das ordens sacras, nunca para machucar, sempre para levantar as pessoas. Não posso me esconder atrás de uma vestimenta sacerdotal, de uma vestimenta clerical, para oprimir, abusar das pessoas, para chantagear as pessoas, para prejudicar os outros. Sempre a autoridade que o Senhor confere é para servir, nunca para oprimir. Idem, autoridade policial, ou autoridade política, ou autoridade jurídica, ou autoridade como chefe de enfermeiros no hospital, como administrador do hospital, como diretor do colégio, diretor gerente da empresa, que exerce essa autoridade para favorecer a vida dos outros, não para complicar a vida dos outros. É para todos nós que o Senhor dirige essa palavra, para todos nós. Se você tem algum cargo, se você tem alguma autoridade, exerça para ajudar as pessoas, não para beneficiar a si próprio. Mesmo que seja autoridade de chefe da equipe de liturgia, né? Na paróquia, né? Que exerce servindo, não oprimindo, não manipulando, não chantageando, não chegar como alguém que sem autoridade agora. Autoridade é para servir, nunca para oprimir as pessoas. É o que Jesus fala no Evangelho, que essa pessoa que tem alguma autoridade não fique espancando, machucando, assustando as pessoas, mas servindo. Diga comigo: autoridade não é status, não é regalia e nem foro privilegiado, mas é responsabilização. Essa é a responsabilidade evangélica, essa é a autoridade evangélica. Não é para me... Agora eu, porque sou padre, então estou imunizado frente a uma série de coisas. Não, eu tenho maior responsabilidade justamente por causa da autoridade que me foi confiada. Recebi, não fui eu que que gerei esta autoridade, e me foi confiada. E quando eu fui ordenado diácono, e depois quando fui ordenado padre, me foi entregue a palavra de Deus. Diz: prega esta palavra. Nunca vou pregar a ideologia do Padre Jorge. A palavra de Deus sempre, palavra de Deus sempre, palavra de Deus sempre. Sou servo dessa palavra, para entregar essa palavra
como Jesus quer que entregue. E nunca vou me beneficiar da condição de padre para levar vantagem em alguns atendimentos ou em algumas situações. Sempre vai ser em sentido de serviço, de doação. Este é o sentido do ministério ordenado na igreja. Seja do padre, do bispo, do diácono, seja do chefe de liturgia, do coordenador de pastoral. Servir e facilitar a vida dos outros, não complicar a vida dos outros. E também, na seção onde você trabalha, na empresa, ou no banco, no escritório, no que quer que seja, você é chefe, não intimide as pessoas com a sua presença, mas saiba influenciá-las por causa do amor, do carinho, da dedicação, facilitando a vida dos outros. Aí você está agindo como verdadeiro discípulo de Jesus. Foi confiada uma autoridade, não para você se beneficiar disso, mas para você favorecer a vida dos outros, não complicar mais a vida dos outros. Esta é a autoridade cristã. Estamos falando aqui de princípios cristãos e evangélicos. Este é o pensamento de Jesus para nós que nos dizemos cristãos e queremos ser discípulos de Jesus. Amém, aleluia? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu